Doutor Cajuru, eu penso que o Senado Federal deve instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito da Lava Toga. Eu assinei os 2 requerimentos para a instalação da CPI da Lava Toga. Eu penso que o Senado também deve desengavetar e analisar os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que aqui se encontram. Já falei isso ali na tribuna diversas vezes, já cobrei do presidente do Senado que isso fosse feito. E analisar não quer dizer prejulgar, não. Analisar quer dizer analisar, o que não pode é ficar engavetado. Então defendi naquela tribuna que o presidente do Senado fizesse o plenário analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Como Vossa Excelência, eu considero que o Poder Judiciário não pode ser um poder intocável como é hoje. E se fala muito em crise institucional, se fala muito em problema institucional. Problema institucional é o que ocorre hoje em setores do Poder Judiciário, com tráfico de influência, sim, claro. Um poder lento, caro, burocrático, onde se faz um pedido de vista e leva 1 ano para devolver aquele pedido de vista. Isso é que é um problema institucional. Agora, eu quero também me remeter um pouco então, sobre a questão do judiciário, eu defendo que essa casa instale a CPI da Lava Toga, assinei os 2 requerimentos e assinarei mais quantos forem necessários. Eu também. E penso que o presidente deve desengavetar e deve analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Agora, quero me remeter aqui ao início do pronunciamento de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência falou sobre o Senado Federal, sobre o Poder Legislativo. Eu penso que o Poder Legislativo não deve ficar com a sua pauta a reboque de um outro poder, a reboque do Poder Executivo. Esse país clama por algumas reformas. Clama por uma reforma política, por exemplo. Nós temos um sistema político que privilegia o poder econômico, que dificulta a renovação. Por que nós não podemos fazer uma reforma política? Aqui existem vários projetos e PECs de parlamentares. Por que isso não pode ser colocado em votação? Tem que esperar uma pauta do Poder Executivo? Por que não pode o Poder Legislativo, como poder independente, cumprir o seu papel? É um poder independente, está na Constituição Federal. Por que tem que esperar o Poder Executivo propor algo? Então o Poder Legislativo deveria cumprir o seu papel e deveria votar aqui. Existem uma série de propostas de vários parlamentares, inclusive minhas. E minha também. Nós poderíamos fazer de Vossa Excelência e de outros. Vamos colocar em votação, se não passar faz parte da democracia. Claro. Mas vamos debater, vamos votar. Esse país precisa ter uma reforma tributária. Por que a reforma tributária tem que esperar o governo mandar uma reforma tributária? Por que não pode o Poder Legislativo votar os projetos que aqui estão? Claro. Existem vários projetos também de parlamentares versando sobre esse tema. Então, na minha visão, o Poder Legislativo deveria cumprir o seu papel perante a sociedade brasileira. Colocar aqui proposições de parlamentares que foram eleitos para estar aqui no Poder Legislativo e não esperar que venha alguma coisa do Poder Executivo. Existe uma série de proposições de parlamentares que reformariam esse sistema no país, o sistema político, o sistema tributário. Nós teríamos um sistema político mais justo, teríamos um sistema tributário simplificado, reduzindo a carga tributária para o cidadão a médio prazo. E existe uma série de outras mudanças que poderiam ser feitas. Então não precisa o Poder Legislativo esperar o Executivo mandar. Claro. Então o Poder Legislativo deveria cumprir o seu papel. Quando fizer isso, o Poder Legislativo terá o respeito da sociedade brasileira. Tenho certeza que não faltará da sociedade brasileira o respeito a esse parlamento quando esse parlamento fizer isso. Agora, enquanto ficar só esperando o Poder Executivo mandar isso, mandar aquilo, aí o Poder Legislativo está se apequenando. Ele vira um poder que simplesmente referenda o que vem do Executivo, ao invés de ter uma pauta sua em defesa dos interesses da sociedade brasileira.
Então é essa a parte que eu queria fazer a Vossa Excelência e parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema aqui no plenário. A revista Cruzoé e ao site Antagonista, e quero aqui prestar minha solidariedade a esses dois veículos de comunicação. Não cabe censura nesse país, não cabe o Supremo Tribunal Federal agir com corporativismo nesse caso. Se há uma matéria errada, se há uma injustiça, que se reponha a injustiça, que se entre na justiça, que se busque uma indenização. Há uma série de meios que se pode fazer isso, inclusive na própria justiça. Agora, o Supremo Tribunal Federal, porque um dos seus passou a ser alvo de uma matéria, agir assim, não me parece que esse é o melhor meio para a sociedade. Isso me parece corporativismo e não parece que não é assim que a gente vai contribuir para um Estado democrático de direito. A liberdade de expressão ela tem que ser preservada nesse país, e são dois veículos sérios, e há na nossa legislação o direito de uma resposta, há na nossa legislação a possibilidade de pedidos de indenização no próprio Poder Judiciário. Agora, o STF, quando age assim, ele não age a bem da democracia nesse país. Esse país está vivendo tempos estranhos, e isso é mais um motivo para essa casa instalar a CPI da Lava Toga e analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Analisar não quer dizer prejulgar. Analisar é analisar, se debruçar. O que não pode é estar engavetado como está e como ficou nos últimos 4 anos nessa casa. Eu assinei o pedido da CPI da Lava Toga e assinarei quantos forem necessários, porque eu penso que um papel do Poder Legislativo é o papel de fiscalizar. Então, sem generalizar, sem pré-julgar, eu acho que é importante que essa casa cumpra o seu papel em defesa da sociedade brasileira. E quero aqui prestar minha solidariedade a esses dois veículos de comunicação. Inicio a minha manifestação com a ementa da CPI. Requer a criação de comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar no prazo de 120 dias fatos conhecidos do Congresso Nacional e outros divulgados pela imprensa, contendo denúncias concretas a respeito da existência de irregularidades praticadas por integrantes de tribunais superiores, de tribunais regionais e tribunais de justiça. Apenas, Alessandro, que essa não é o seu requerimento. Esse é o requerimento que foi encabeçado pelo Antônio Carlos Magalhães, já desmontando essa questão, o objeto é indefinido. Olha aqui, essa é a ementa da CPI de 99, que é mais indefinido que o objeto, e no curso da CPI foi que se encontrou o Nicolau dos Santos, o Lalau, com o desvio de uma obra de 230 milhões no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, 169 milhões desviados, a CPI. E a CPI fez a propositura e caçou o senador Luiz Estevão, corrupto, junto com o Tribunal do Trabalho naquele momento, com o Nicolau dos Santos. Então, para ficar muito bem claro, que não se trata aqui de objeto indeterminado, não, está transbordante de objetos determinados. Eu ouvi, e logicamente respeito, até porque a CPI é um instituto da minoria. 29 senadores, a grande maioria não foi signatário dela. Mas aprendi que quando a política entra no tribunal, a justiça pula pela janela. E é o que nós estamos assistindo realmente no Supremo, nos tribunais superiores. Agora, quem está se apequenando nesse momento é o Senado. Nós estamos abrindo mão das nossas obrigações constitucionais. E dizer, olha, vai ser o caos para o país. Não vai ter mais votação para a reforma da Previdência. Cada um usa o argumento que quiser. Ouviu-se falar, olha,
O presidente quer que se retire assinaturas. O presidente Jair Bolsonaro nunca falou isso. E quem falou esse nome dele é mentiroso. Nunca. Jamais ele tomou qualquer iniciativa de se imiscuir em relação à intervenção em qualquer, ou interferência em qualquer dos poderes. O que vejo com muita tristeza aqui, não estou surfando, eu tive 9 milhões e 39 mil votos desses 53 milhões aí, devo satisfações, não se trata da política pela política, mas quando vai se fazer uma sabatina para ministro do Supremo, é aqui. Obrigação constitucional aqui, dessa casa. Tá? Se for fazer um impeachment, desde 1950 não se instaurou nenhum procedimento. Tem um PLS aqui do senador Lazier, que o regimento fala em 2 dias para designar um relator. Já tem mais de 40 e não começa. Para mudar o rito de processo de impeachment nessa casa também. Então, cada um que vai com as suas razões, os seus argumentos, mas depois que eu vi a ementa da CPI de 99, não dá para ir nessa tela, olha, nós não temos objeto determinado. Não dá. Não dá para dizer que não há pertinência na instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, sem prejulgar A, B ou C, ou o tribunal. Aliás, quem mais nos incentiva o tempo todo são os juízes concursados. Muitos juízes hoje estão querendo sim a lava-togas, porque aqueles que se desdobram, fazem dos concursos mais difíceis do país, está aí a nossa colega Selma, que é juíza, sentem exatamente o peso de não serem merecedores do julgamento da população em relação a condutas. Eu aprendi agora que recebimento de propina é prestação jurisdicional. Tá claro, propineiro, ladrão. Só que, opa, em terra de saci não vale da pernada, então vamos ficar só com uma no chão. Respeito todas as decisões, as votações, vou acompanhar, defender o voto em separado do Alessandro. Se nós perdemos aqui, nós vamos sustentar. Se precisar recolher a assinatura de novo, precisar recorrer, como disse o amigo, nós vamos recorrer aonde? No Supremo? Epa! Nana neném que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi passear. É isso. Então, eu encerro as minhas considerações aqui, dizendo que nós vamos perseverar, não é para fazer uma luta entre os poderes, não é para que nós, como poder que a Constituição estabeleceu, que tenha a condição e a competência, só nós temos. Nós vamos abrir mão disso, porque não é o momento, porque tem a votação da Previdência, porque tem o pacote do Moro, por quê? E lembrando o conteúdo da ementa de 99. E não tinha objeto definido, coisa nenhuma. Está mais genérico. O Alessandro especificou cada caso e sustenta. E até agora não apareceu quem diga para ele quais são os que são pertinentes e os que não são. E aqui é um julgamento de mérito, mas nós vamos fazer o julgamento para salvar o país, para ter a Previdência, para o pacote do Moro, lá. Então, eu vou acompanhar, viu, Alessandro? Se precisar, nós vamos recolher de novo. Tenho certeza que os 29, ou talvez mais, serão signatários. Vamos perseverar para que o PLS do Lazier também caminhe aqui para mudar o rito para a instalação de impeachment, porque é mais do que fundamental. O país quer respostas em relação a isso. A isso de dizer que não houve pressões,
Nós tivemos uma reunião no Colégio de Líderes de mais de 3 horas. E que, tá lá, Cajuruco? Lamentos, broncas, tudo que não estou ouvindo no dia de hoje. Mas lá, por uma questão ética, não é dado o conhecimento público. Mas cada um sabe como se posicionou lá e fica registrado, não nos anais, mas na memória e na consciência de cada um de nós. Obrigado.